Boa noite a todos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Eu peço a Deus Todo-Poderoso, peço ao nosso Senhor Jesus Cristo, peço ao Divino Espírito Santo de Deus, peço aos meus pais que já estão no céu, peço aos meus irmãos, meu sobrinho, peço aos meus guias espirituais que ajudem as crianças que foram queimadas em Minas Gerais, as que ainda estão vivas, as que já partiram, junto com a professora que tentou ajudá-las. Oh, meu Pai, para que tanta tristeza, Pai, nesse mundo? Eu estava pensando nas crianças quando eu abri justamente na leitura de João, capítulo 14, versículo 28, e aqui fala do cuidado de crianças, protegendo nossos filhos. Nos tempos bíblicos, as crianças quase sempre eram criadas no contexto familiar, muitas vezes uma grande família estendida. Elas raramente ficavam longe do alcance de um braço amoroso e familiar ou da disciplina firme que as preparava para a vida. A criação de crianças fora do círculo familiar demanda que os pais tentem recriar as condições especiais de cuidados encontrados no clima de paz e proteção da família. A construção da autoconfiança, responsabilidade e contentamento pode ser um desafio estressante para todos. Nada pode ser pior em termos bíblicos, do que sentirmos órfãos, isolados e sozinhos. Jesus garantiu aos seus discípulos, quando começaram a temer pelo pior no futuro: não vos deixareis órfãos, voltarei para vós. Alguma coisa na natureza, no amor divino, só encontra sua plena realização quando a intimidade, proximidade e disponibilidade estão ali para serem aproveitadas. A história do amor divino na Bíblia revela a qualidade de estar presente do começo ao fim. A criação de filhos fora de casa pode ser cômoda para algumas famílias, mas uma decisão desse porte deve sempre ser calcada em oração e cuidadosamente avaliada. Se nós, os pais, somos os representantes de Deus na vida de nossos filhos, devemos nos certificar de sempre estar presentes em tudo que diz respeito a eles, tomando decisões referentes à educação de modo condizente com esse princípio da criação de filhos. No versículo 28 do capítulo 14 diz o seguinte: ouvistes o que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis por ter dito, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vou-lo disse agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me mandou.
Levantai-vos, vamos-nos daqui. Prioridades corretas e uma boa administração do tempo exigem uma consciência de que hoje é o único momento que temos para agir. O passado é irrevogavelmente findo e o futuro é apenas uma possibilidade. Dorothy Kelley Peterson. Bom, queridos amigos, aqui está claramente falando sobre o cuidado que temos que ter com as nossas crianças, do cuidado, da responsabilidade que as famílias têm que ter com as crianças. E quando nós deixamos os nossos filhos aos cuidados de outros, como um cuidador, um professor, uma babá, ou até um outro familiar, precisamos orar, precisamos cuidar para que essas crianças sejam bem tratadas, bem recebidas no ambiente em que estão. Assim como Jesus falou aos seus discípulos que não os abandonaria, Deus também não nos abandona, mas nós precisamos entender que, infelizmente, tem pessoas doentes, tem pessoas más, tem pessoas demoníacas matando, maltratando, judiando, abusando das nossas crianças, e nós precisamos orar sempre, pedindo a nosso Deus Todo-Poderoso, ao Divino Espírito Santo de Deus, a nosso Senhor Jesus Cristo, para que Ele possa cuidar das nossas crianças, mediar o cuidado, o carinho com as nossas crianças. Muita coisa ainda precisa ser feita pelo respeito às nossas crianças. E aqui não fala só das crianças que têm família, fala também das crianças que são órfãs, que não têm seus pais por perto, que não têm família por perto. Não ter pai e mãe e não ter família por perto é muito triste. Precisamos estar sempre juntos, uns com os outros, principalmente familiares. E quando tivermos órfãos próximos, ajudá-los para que eles não sofram tanto a ausência dos seus queridos pais ou dos seus pais ausentes. Bom, meus irmãos, por hoje é só. Fiquem na paz do Senhor Jesus, reflitam sobre essas palavras, e aqueles que conhecem, moram no Brasil e conhecem a tragédia que aconteceu essa semana em Minas, orem muito pelas nossas crianças. Quando eu falo nossas, eu estou me referindo aos seus filhos, aos meus filhos, aos seus netos, aos meus netos, aos nossos sobrinhos e sobrinhas. Então, vamos cuidar bem das nossas crianças. Quanto melhor elas forem cuidadas, mais felizes elas serão. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.